Olá, colegas farmacêuticos, companheiras aí das entidades sindicais, da base da FENAFAR. Eu sei que estamos todos bastante angustiados com a chegada da tsunami mais diretamente na nossa categoria, essa tsunami de retrocesso, de retiradas de direitos, que se materializa em algumas iniciativas no Legislativo, particularmente a iniciativa do deputado Domingos Neto e agora a iniciativa da deputada Cátia Abreu, que é voltar no tempo. Voltar lá para 1994, para a nossa categoria farmacêutica, aonde que em farmácias, microempresas, ou seja, 90% das farmácias do Brasil, não há necessidade de responsabilidade técnica do profissional farmacêutico. Mais cedo ou mais tarde, essa situação, essa avalanche de retrocessos que o Brasil vive, chegaria à nossa categoria. Portanto, fazer o bom combate, aprender as lições que aprendemos e acumulamos ao longo das nossas lutas é fundamental nesse momento. Nós precisamos ter bastante claro que precisamos de alguns instrumentos para o combate que a conjuntura está nos colocando. O primeiro deles, que nos trouxe importantes vitórias, e é importante a gente lembrar, é a unidade da categoria em torno da valorização do trabalho do profissional farmacêutico. O diálogo, a construção desse diálogo com as demais lideranças da categoria, as demais entidades da categoria é fundamental. Sabemos muito bem que temos na nossa categoria também os representantes que atuam politicamente na nossa categoria, os representantes do interesse exclusivamente do mercado que estão pouco aí com a valorização do trabalho farmacêutico. Mas tem muitas lideranças e a nossa vitória na 13021 foi uma demonstração disso, que precisamos construir a unidade para a ação política. Mas também uma lição importante, que essa semana, estando aqui em Brasília, precisamos aprender muito, e os agentes comunitários de saúde nos ensinaram a levar as nossas lutas específicas com as lutas mais gerais do povo brasileiro, inclusive para termos a solidariedade do povo brasileiro na nossa agenda de valorização do trabalho, de fato de transformar as farmácias em estabelecimentos de saúde. Então, a primeira lição é unidade na categoria. A segunda lição é fazer permanentemente política a partir das nossas demandas específicas e das demandas gerais do povo brasileiro que a política exige. Nós somos lideranças sindicais, lideranças de uma federação, lideranças de uma base sindical que tem compromisso com a luta cotidiana, não só aquela que surge no dia a dia. E eu sei que cada uma das nossas lideranças tem vivido essa experiência, seja nas negociações salariais, enfrentando esses mesmos interesses que fazem lobby no Congresso Nacional para nos tirar de cena, para não nos valorizar, nos oferecendo nas negociações condições precárias, condições draconianas de trabalho. Nós bem sabemos qual é a dificuldade. Esses atores que se mobilizam no Congresso Nacional são esses que a gente conhece e que não é de hoje. Portanto, é fundamental nesse momento nós termos clareza de que precisamos intensificar nossa ação política sindical, intensificar nossa ação política nos diferentes espaços, mas com algumas bandeiras fundamentais, a da unidade e da ampliação. Precisamos sim pressionar de todas as formas a senadora Cátia Abreu. Nós precisamos sim colocar no debate o diálogo com os parlamentares da nossa região, mas precisamos também efetivamente, além das nossas causas específicas, trazer a defesa da democracia, a defesa dos direitos do povo brasileiro, que está ameaçado com a reforma trabalhista, com a destruição do SUS. Precisamos fazer esse combate. Tenho certeza que é exatamente isso que no dia a dia de cada um e cada uma das nossas lideranças está operando. Só que a conjuntura exige mais intensidade, e tenho certeza que mais uma vez a base da Federação Nacional dos Farmacêuticos não vai fugir à luta. Contamos aí com o empenho certo e com a certeza que não permitiremos retrocessos, que temos força política suficiente, capacidade de mobilização para impedir qualquer retrocesso. Conte aí com a Federação Nacional dos Farmacêuticos. Nós estamos aqui em Brasília, estamos buscando dialogar no Congresso Nacional com as lideranças partidárias, dialogar com outras instituições, aqui no próprio Conselho Nacional de Saúde, dialogar com as outras organizações para se somarem em solidariedade à luta que não é só dos farmacêuticos. Essa luta que nós enfrentamos precisa ser encarada como uma luta de defesa dos direitos do povo brasileiro.
estamos operando, estamos construindo, vamos buscar nacionalmente estabelecer novamente a reestruturação do Fórum Nacional de Valorização da Profissão, porque a conjuntura exige unidade da categoria em defesa do trabalho farmacêutico, em defesa da farmácia e estabelecimento de saúde. Então, a mobilização, a ação política, a ação concreta, sem grandes desesperos, sem transformar esta ação numa ação que nos disperse. É claro que ela surge como uma bomba de efeito moral, mas a nossa marcha, a nossa mobilização não pode ser dispersada em torno de uma bomba de efeito moral como o projeto da senadora Cátia Abreu. Há muitas agendas que nós precisamos desenvolver, como a campanha de sindicalização, há muitas agendas que nós precisamos desenvolver, como o processo das negociações salariais em curso. É importante nós intensificarmos sim a nossa agenda, certo? Mas principalmente ter rumo, ter direção, não podemos nesse momento nos dispersar. É bom lembrar que uma medida legislativa muito parecida com essas duas que surgiu recentemente já está tramitando no Congresso Nacional. Tem uma proposta de lei com o mesmo teor do deputado Lázaro da Bahia, que traz também essa demanda. Portanto, nós temos condições sim de resistir, de articular e não permitir que esse retrocesso aconteça. Mas essa bomba de efeito moral é importante para chamar a nossa atenção para o quanto é fundamental é nós nos organizarmos, nós alimentarmos, nós adubarmos a unidade da nossa categoria em torno da valorização do trabalho do profissional farmacêutico. É fundamental que a gente tenha isso claro. Um forte abraço a todos.